Bom, vamos falar de um assunto que não tem como abrir aqui falando de outro assunto, que é o caso muito estarrecedor, revoltante, que causa muita indignação do atleta brasileiro Vini Júnior, né, que foi alvo de uma cena lamentável de racismo, quando você vê um estádio inteiro gritando macaco para um jogador e quase ou pouco nada, ou quase ou pouca coisa é feita em relação a isso naquele país. No caso, aconteceu na Espanha, né, ontem, num jogo contra o Valência. É muito revoltante e ele está muito revoltado, né? E inclusive ele postou nas redes sociais, fez críticas à La Liga, que é a entidade que é o campeonato, né, que representa o jogo que ele estava participando. O próprio Real Madrid não deu uma resposta dura à altura. Depois marcou uma reunião com ele hoje de manhã e aí depois deu uma resposta, mas mesmo assim culpando mais os árbitros e menos a torcida. O fato é que ele se manifestou e antes da gente mostrar ele se manifestando, vamos só mostrar o vídeo em que aparecem as imagens do ataque. Do ataque, olha só. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Aí, ó, a torcida, então, gritando mono, que é macaco em espanhol e com outros xingamentos. E aí, o Vini Júnior fica, obviamente, muito indignado com aquela situação. Tem ali uma confusão entre os jogadores dos dois times. Um jogador do Valência dá quase que um mata-leão nele. Ele acaba batendo a mão no rosto desse jogador e ele como se não bastasse, expulso do jogo. Mano, diga, o que você achou dessa história toda? Olha, é surreal essa história toda, né? Porque a gente vê... Primeiro, não é um caso isolado. A La Liga espanhola tem diversos casos na sua história desse tipo de cena. O Rivaldo se manifestou hoje falando que acontecia muito com ele. O Rivaldo foi um astro do Barcelona em 99. Então ele disse que quando ele ia cobrar escanteio e estava jogando fora de casa, na Espanha, era comum ouvir gritos de macaco. O Daniel Alves, que, enfim, agora está preso por uma situação, onde ele é culpado, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Mas quando o Daniel Alves ia cobrar escanteio, ele também foi lateral no Barcelona, era comum jogarem bananas no estádio. Tem até uma cena famosa do Daniel Alves pegando uma das bananas que arremessaram e comendo antes de cobrar o escanteio, que foi uma forma dele de dizer, vocês não vão me desestabilizar. Enfim, são muitos e muitos casos. O Ronaldinho Gaúcho foi vítima. Então, os jogadores brasileiros negros são, com muita frequência, vítimas de racismo na Liga e não se toma nenhum tipo de providência sobre isso. É algo que, infelizmente, está na cultura do futebol espanhol a tal ponto que o próprio jornalismo espanhol tem atuado nesse caso, passando aquele pano surreal, assim. Inclusive aquele jornal que é bastante famoso lá, que tem uma ligação com o Real Madrid, não deu nada na capa hoje. Não sei se deu dentro, mas na capa não tinha. Pois é, e tem um caso até estarrecedor, na minha visão, que depois de passar por tudo isso, o Vini, quando sai do vestiário, ainda teve a dignidade de ir encontrar crianças que estavam esperando ele na saída, querendo um autógrafo e tal, e ele estava dando os autógrafos e tinha um jornalista espanhol lá, e ele perguntou ao Vini se ele pediria desculpas à torcida do Valência pelo gesto que ele tinha feito. Isso porque, no contexto da confusão, o Vini tinha feito um gesto de segunda divisão, porque o Real Madrid, time do Vini, luta pelo título espanhol, enquanto o Valência luta contra o rebaixamento para a segunda divisão. Ou seja, a imprensa tentando culpar o Vini Júnior como se todo o sofrimento, todos os ataques racistas, que não são uma exclusividade também da torcida do Valência, é algo que vem acontecendo durante todo o campeonato espanhol, mas como se
se isso fosse resultado da postura do Vini. Teve até comentarista dizendo como se isso não fosse algo histórico na Espanha e tivesse começado com o Vini, o que também é uma coisa absurda. Então a gente vê um esforço sistemático da imprensa espanhola, no lugar de condenando o racismo, tentando fazer com que a vítima de racismo seja considerada culpada pelo que está sofrendo. E quando você vê a imprensa, né, os jornalistas, ecoando aquilo que a torcida fez, isso significa que faz parte da cultura, né, espanhola. E a gente conversava aqui um pouco antes de começar, eu só vejo uma forma de acabar com esse tipo de atitude anti-esportista, né? Porque isso é uma atitude nada fé, nada esportista, né? Afinal de contas, a gente está falando de um esporte. Esporte é um meio onde as pessoas socializam, é um meio para saúde, para divertimento, para entretenimento, e de repente a gente tem um problema sério como esse. É um crime, né? Que pode, desde o racismo até a xenofobia, de fato. Sim, exato. Né? Então, a única forma que eu vejo da gente diminuir isso são os patrocinadores, é doendo no bolso da La Liga, né? Porque quando teve, eu ainda lembrava esse caso aqui, quando teve lá o caso do Neymar com aquela moça que ele... A Nájila, que ele teria ali, de alguma forma, feito algum assédio sexual, ali uma importunação sexual, rapidamente os patrocinadores foram em cima do Neymar. E cadê os patrocinadores da La Liga agora? Né? Por que eles também não tomam uma atitude, né, de dizer, olha, ou isso acaba ou a gente não patrocina mais? Tinha que ser uma resposta imediata, né? E dos companheiros do time de futebol. Né? Cadê o espírito de coletividade, de equipe, né? Pois é, o Rio Ferdinand, que é um ex-jogador de futebol, ídolo inglês, ele deu uma declaração dizendo que achava que os jogadores como um todo deviam fazer uma reação e iniciar um boicote à liga até que ela tome providências mais duras nesse caso. Eu acho que é um tipo de manifestação também que seria... interessante, eu não sei. Que tem um impacto importante, eu acho. Teria um impacto bastante importante, né? Mas desculpa, fala. Não, eu não sei o nível de adesão entre os jogadores. Né? Teria que ser uma coisa que todo mundo aderisse, né? Que tinha que ser uma coisa grande mesmo. Algo tem que ser feito, porque como você bem pontuou, não é novo, não é a primeira vez que isso acontece. E independente dele ter feito um gesto de dois, qualquer coisa que o valha, não é dessa forma que você responde, né? Não é com um ataque criminoso que você responde a um ato desse. Com certeza. E a provocação, né, ela faz parte do futebol. O problema é que não é essa a questão. A questão é que nada justifica um crime e do jeito que aconteceu, então... Exato, e é uma questão de deslealdade, né? Porque aí você não está simplesmente provocando, você está tentando diminuir a dignidade humana de alguém pela cor da pele que tem. Isso, então, enfim, foge completamente do espírito esportivo e, para além disso... Eu acho até, eu não sei se juridicamente ele poderia entrar com algum tipo de recurso nesse sentido, mas eu acho que até danos, não apenas morais, mas materiais, porque qual é o impacto sobre o desempenho esportivo dele? Exatamente. Ter que lidar com esse tipo de ataque porque no fim das contas, ele é um ser humano, um trabalhador como qualquer um de nós, tentando exercer a profissão dele e sendo importunado com... ofensas racistas em pleno exercício de sua profissão. Isso é indignante para qualquer um. E se sentindo sozinho, né? Porque o próprio clube não teve uma defesa enfática. La Liga teve até bate-boca, né, com o dirigente da La Liga. Aliás, vamos mostrar um post no Twitter que o Vini Júnior fez. Thiago, por favor. Diz assim, ó, não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também. E os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. E é impressionante mesmo...
a força dele, né? Porque você passar por essa situação, porque já tiveram vários casos de racismo no futebol, mas ele passou por várias situações dessa na Espanha. O clube nunca se manifestou de uma forma enfática, os campeonatos, os dirigentes também não, nunca ninguém condenou, nunca teve nenhum preso por conta dos episódios que ele sofreu. Aliás, vou até aproveitar, viu, Thiago? O Thiago tá aqui com a gente na coordenação, aqui me ajudando, para mostrar o vídeo que o Vini Júnior postou hoje de todas as vezes que ele sofreu preconceito. Vou colocar aqui o fone pra gente poder ouvir também, junto com vocês. Para quem nos acompanha por imagens vai conseguir ver, mas a gente vai falando também. Olha só. Dá para aumentar um pouquinho, Ti? O estádio todo gritando macaco. Ó, não foi a primeira vez. É um vídeo que ele fez com um compilado de vezes que ele teria sofrido. Madrid, 19 de setembro de 2022. E ele posta o vídeo com o pessoal xingando mesmo ele. Valladolid, dia 30 de dezembro de 2022. Mais um episódio, lá, o povo xingando ele. Ó, fazendo gesto. Não, é impressionante. Não, o pessoal joga, né? Eu acho que jogaram uma banana ali. Sabe? Mallorca, dia 5 de fevereiro de 2023. Barcelona, dia 23 de 3 de 2023. Valência, foi ontem, dia 21, né, de maio de 2023, e ele começou a ser xingado antes mesmo de chegar ali, de começar a partida. E ele já xingavam ele do lado de fora do estádio. E aí o momento em que a torcida começa a xingar, e aí começa a ter aquele tumulto. Gente, é impressionante. Esse é um boneco dele enforcado que fizeram. É uma coisa horrível. Absurdo. Nossa, essa eu nem sabia. Até quando ele coloca ali nesse vídeo que ele postou, com uma edição, né, de vários episódios que aconteceram contra ele de racismo. É muito revoltante, né? Sim. Imagina se colocar na situação dele. E ontem mesmo, ele fez esse post que a gente leu aí agora, e o Javier Tebas Medrano, é assim que se fala? Que é o dirigente, né? É o presidente da La Liga, né? Que é a liga que organiza o campeonato. É o presidente, ele diz assim, ó. Em cima do post que o Vini Júnior tinha feito, esse que a gente leu agora há pouco. Já aqueles que não deveriam explicar para você o que é e o que pode fazer lá na Liga em casos de racismo, tentamos explicar para você, mas você não apareceu em nenhuma das 2 datas combinadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e insultar La Liga, é preciso que você se informe bem, Vini Júnior. Não se deixe manipular e certifique-se de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos. Como se não bastasse o cara sofrer, né, ontem. É que ontem chamou muita atenção porque era o estádio inteiro gritando, macaco, xingamentos, uma coisa horrorosa. E como se não bastasse ele ter sofrido aquela situação ontem, ele faz um post, porque ele não tem amparo, não se vê amparado pelas entidades, pelo clube, pela La Liga também. E aí ele faz um post, o presidente da La Liga vai e critica o post dele, em vez de ser solidário, né? Ser solidário, pegar ele na mão e falar assim, a gente vai resolver o seu problema, tamo junto, a gente vai prender o estádio inteiro se precisar. É muito louco. O que mostra como isso está incrustado na cultura do campeonato espanhol, e mostra, portanto, que o Vini Júnior, no seu depoimento, tem razão. A La Liga, de fato, tem se comportado como um campeonato racista. É uma questão histórica, como eu disse, e que acaba tendo respaldo de vários setores. Inclusive, o presidente da federação é próximo do Vox, que é um partido de extrema-direita espanhol, que tem vários casos complicados de questão de xenofobia e racismo, mas eu estava vendo que até um deputado ligado ao PSOE, que é um partido de esquerda na Espanha, ele aparentemente é torcedor do Valência e estava comemorando a expulsão do Vini Júnior no Twitter. Ou seja, aparentemente
o racismo e a normalização desses atos racistas abomináveis como se fossem algo natural, parte do futebol, como se fosse qualquer canto de uma torcida, têm sido normalizados até no âmbito político de forma suprapartidária na Espanha. É muito triste. Muito triste. Sim. Como eu disse, tem que começar pelos patrocinadores, né? Tem que cortar a verba realmente e o próprio apoio dos jogadores, porque eu não sou tão ligada no futebol europeu, mas eu vi que ele não é o único negro do time. Ali na imagem aparece ele, inclusive, com outro negro. Então, o Éder Militão, que também é brasileiro, é negro, jogador da seleção brasileira, é companheira de time dele. Então eles tinham que se unir e falar, não, vamos entrar em campo até que isso se resolva. Né, dá um basta nisso. Né? E uma coisa que me chama a atenção também é a omissão da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Que, o Vini Júnior é o grande craque do futebol brasileiro. Sim. Ele pode se tornar, nos próximos anos, o maior jogador do mundo. Esse é o nível de talento que ele tem. É o grande craque da seleção brasileira pós-Neymar. E, no entanto, a CBF não está agindo. Então, eu acho que também tem um âmbito aí de cobrança que a CBF precisa representar o jogador brasileiro, e a FIFA tem o slogan de uma campanha. A própria FIFA, porque ela faz um trabalho contra o racismo. E tem o slogan, vamos chutar o racismo para fora do futebol. Então, cadê as providências? O que é que a FIFA vai fazer para penalizar a La Liga por se manter omissa diante disso? Então, eu acho que tem uma questão cultural aí ampla que tem vários aspectos, e é muito triste ver omissão por vários lados e o abandono do Vini Júnior, né? Sim. Não, total. O caso isolado dele, aí até vale olhar como é que é a contratação dele, enfim, teria que entrar em alguns detalhes para, de alguma forma, dar aqui um parecer jurídico, né? Mas talvez caiba aí até ele mover uma ação contra o próprio clube, né? Mas eu acho que a gente tem que discutir que está muito além disso, tá nessa questão realmente do racismo dentro do futebol, né? Se a gente não quer um Daniel Alves sendo exemplo para as crianças e para os adolescentes de um atleta que se envolve com um assédio sexual, com um estupro, a gente também não quer que os nossos filhos vejam alguém sofrendo um ataque racista, né, um ataque de xenofobia, e nada é feito. Então, o esporte, como eu disse, principalmente em países como a Espanha, como o Brasil, eles são esportes que tem uma grande paixão das crianças e adolescentes, né? A Espanha, sim, assim como o Brasil, o futebol é um esporte muito forte lá, né? Se você falar dos Estados Unidos, nem tanto, mas quando você vai para a Espanha, para a Itália, Brasil, então esses atletas, eles são referência para toda as crianças e adolescentes desses países. Então é preciso que a FIFA realmente faça, se quer fazer algo educativo, que ela faça nesse sentido, porque não adianta botar o slogan e não atuar com o Vini Júnior falou, né, não precisa de hashtag, eu quero ação, eu quero que as pessoas sejam punidas, os criminosos. Tem um vídeo que a gente vai mostrar aí, para quem acompanha a gente por imagem, que é do Vini Júnior reunido com o presidente do Real Madrid. Teve, aí uma reunião hoje cedo, né? Porque uma das críticas também em relação à posição do clube, que não foi... o clube soltou uma nota, repudiamos. Não repudiamos, tem que ser muito mais que isso, tem que ser um escândalo, né? O Real Madrid publicou uma nova nota depois desse encontro, né? Apoiando o Vinícius Júnior. Eu tô lendo aqui. Na manhã dessa segunda-feira, Vini e o presidente do clube, Florentino Pérez, se reuniram para tratar sobre as medidas que eles vão tomar para defender o atacante. Nesse comunicado, o clube agradeceu as manifestações de apoio ao jogador e fez críticas à arbitragem e ao presidente da Federação Espanhola de Futebol. O que chama atenção também, né, é isso. O foco do clube, depois dessa reunião, foi o árbitro, a arbitragem, que expulsou, enfim, também não tinha que ter expulsado. Mas a questão é maior que essa, né? O negócio dele ser expulso é o que dá mais revolta ainda, né? Depois de toda a situação a qual ele foi submetido, ele ainda ser expulso porque...
enfim, teve uma reação que é normal porque um outro cara, né, um outro jogador foi lá e deu um mata-leão nele. Gente, que coisa absurda, né? É o que a gente tá falando aqui, quer dizer, é a torcida, são jornalistas, é a arbitragem. Então, quer dizer, é a cultura do país. Parece que a Espanha não conseguiu ainda entender a dimensão do problema do racismo. E aí eu acho até que vale contextualizar, porque o futebol brasileiro sofreu bastante com o racismo, apesar de Pelé ser desde sempre o grande ícone do nosso futebol e, como ele mesmo disse, nunca tirou a cor da pele na hora de jogar, então sempre foi... Porque muita gente criticava o Pelé em vida, dizendo que ele fazia pouco pela causa do racismo. O ponto do Pelé, pô, ele parou guerra e viajou o mundo e fez tudo que fez sendo um negro, e o ponto dele, a postura dele foi antirracista, simplesmente por ser quem era, e eu concordo com ele. Mas nos anos 90, eu frequento muito estádio de futebol, era muito comum ter manifestações racistas nos estádios brasileiros. Até hoje, ainda é comum ter nos estádios manifestações homofóbicas. Aqui em São Paulo, a torcida do São Paulo, os jogadores de São Paulo, sofrem bastante com isso. Teve aquele episódio recente do jogo contra o Corinthians, né? Que o jogo parou por conta disso. Como que era? Bambi. Mas era até outra coisa, né? Enfim. Exato. Mas, do ponto de vista do racismo no estádio, eu diria que dos anos 90 para 2020, tivemos uma grande evolução na cultura esportiva dentro do Brasil. Acho, inclusive, que nesse momento, com esse episódio do Vini, toda a comunidade futebolística brasileira, pelo que eu vi, todo mundo está apoiando o Vini. Então, acho que há uma mudança de consciência que aconteceu gradualmente no futebol brasileiro contra o racismo. Ainda precisa acontecer em outras pautas, como no caso da homofobia, mas parece que a Espanha está muito distante dessa evolução, né? E o fato é que o mundo mudou, graças a Deus. Nós precisamos ter um espaço aberto para todas as formas de diversidade, precisamos ter um futebol acolhedor para todas as identidades, seja do ponto de vista racial ou de gênero, sexual, enfim. E, no entanto, a Espanha, que tem um dos campeonatos mais importantes do mundo, se mostra muito antiquada, atrasada, reacionária na sua cultura futebolística, infelizmente. Agora, Elaine, quero até jogar agora uma questão para você em relação ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que disse hoje que estuda aplicar um dispositivo do Código Penal brasileiro contra os ataques racistas sofridos pelo Vini Júnior. Mas isso só vai acontecer, segundo ele, se as autoridades espanholas não adotarem medidas. E aí, o que seria? O Ministério da Justiça pode recorrer ao princípio da extraterritorialidade. É difícil falar essa palavra. Segundo ele, o dispositivo prevê a aplicação da lei brasileira em casos excepcionais de crimes cometidos contra brasileiros no exterior. Como é que funciona isso? Ou funcionaria? Na verdade, como bem pontuou aí o artigo, mas aí é quando você tem, por exemplo, uma situação onde você tem ali a materialidade, a autoria, mas uma autoria direcionada, né? Uma pessoa, uma determinada pessoa. Neste caso, acho de difícil aplicabilidade, porque nós estamos falando de um país, né? A gente está falando aqui, é uma questão de torcida, são jornalistas, é o clube. Então, como é que você vai aplicar uma lei para uma cultura de um país? Eu acho que talvez fosse muito mais efetivo, né, o ministro cobrar, como bem disse aqui o Mano, a CBF, né, para que faça uma pressão, inclusive, na FIFA e a própria ONU. Então, se vamos falar de direitos internacionais, por que não buscar apoio junto à ONU? Porque nós estamos falando de direitos humanos, né? Então, eu acho que seria muito mais efetivo do que propriamente tentar aplicar uma lei brasileira em território espanhol, quando a gente está falando quase que da população, né? Claro, deve ter ali as suas exceções, mas a gente está percebendo que a televisão está julgando o Vini, a torcida, os colegas não deixaram de jogar para tomar ali as dores, para defendê-lo, a própria arbitragem, o clube. A gente acabou de ver o presidente da La Liga, né, atacando o Vini. Então, assim, é muito difícil você conseguir a aplicabilidade de um Código Penal brasileiro nessa situação. Acho que é muito mais efetivo buscar realmente uma atitude da CBF junto à FIFA e, eventualmente, até da ONU. Esse episódio que o Vini Júnior passou, especificamente o de ontem, né, com o estádio inteiro gritando,
é um episódio assim que todo mundo tinha que se unir, as entidades, tinha que ser um escândalo, né? Isso, assim, uma resposta à altura do tamanho que ele sofreu. Imagina a opressão, é uma tortura o que ele passou, uma tortura em praça pública, né? No meio de um estádio, é uma coisa muito... E o que me impressiona é a força mental e a dignidade com que ele lida com tudo isso. Impressionante. Porque ele está conseguindo começar a liderar uma causa, né? Ele sozinho está conseguindo se manifestar de uma forma brilhante, foi ele que fez esse vídeo de compilação dos ataques que ele está sofrendo. Então ele está conseguindo manter uma dignidade diante de um momento que ele está sendo atacado de forma tão brutal. E, enfim, eu acho que qualquer um estaria psicologicamente abalado com isso. Acho que ele deve estar também, mas ele consegue, mesmo assim, ter uma postura exemplar e cidadã de como se coloca nessa situação. Eu acho que todo mundo precisa apoiar. Eu acho que toda pessoa decente precisa apoiar a luta contra o racismo e o Vini Júnior nesse caso. Bom, muito triste. Dá muita revolta falar sobre esse assunto, né? Sim. Mas a gente falou bastante, agora a gente vai seguir para outros assuntos aqui que também são importantes do dia de hoje. Esse assunto ainda vai render muito, espero que renda, no sentido de ter punição a essas pessoas que cometeram esse crime e que, enfim, que o Vini Júnior também consiga encontrar alguma solução, né, para ele, do ponto de vista pessoal também, né? Será que vai ficar? Ele mesmo falou, né, que não sabe se vai ficar na Espanha, no Real Madrid, né, consequentemente, se vai voltar do Brasil, mas a única coisa que ele falou não sei de onde eu vou estar, mesmo se for à distância, eu vou continuar querendo justiça, né? Nessa luta aí para... Porque não é uma luta só para ele, né? É para todos os negros, é para toda uma geração, são para os brasileiros, porque a gente não sabe se é um caso de questão de cor ou de raça, ou pelo fato dele ser um brasileiro. Sim. Não está claro ainda, né? Verdade. E acho que a maior resposta a ser dada é a excelência com que... Porque qual é a origem desse ódio? É que as pessoas não conseguem, os racistas espanhóis não conseguem lidar com o fato de que o Vini Júnior joga muito, que ele é um cara que pratica o seu ofício com excelência e, ao não conseguir lidar com o talento do Vini Júnior, eles tentam apelar para um rebaixamento da dignidade humana, para tentar desestabilizá-lo emocionalmente, porque o fato é que fazendo o que ele faz, ele é bom demais. E eu acho que... Não, e imagina ele ainda com toda essa pressão psicológica, né? Tudo que ele sofreu, vem sofrendo, né? Se deu ao trabalho de publicar esse vídeo com um compilado de todas as vezes que ele sofreu racismo e ainda com toda essa pressão ter esse desempenho maravilhoso. Imagina que se ele tivesse, né, jogando num ambiente saudável, porque não é um ambiente saudável, né? Muito pelo contrário. Ele seria, né, enfim, ainda maior do que ele já é. Mas, enfim, a gente vai seguir acompanhando esse caso aí.